Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o conteúdo da expansão marítima, as grandes navegações europeias. Essa matéria, no livro de vocês, é o módulo 1 da frente B. Essa é a nossa primeira aula sobre a expansão marítima. As grandes navegações europeias, dos séculos XV e XVI, marcam também o início da Idade Moderna. Também são importantes como marco da passagem da Idade Média para a chamada Idade Moderna no continente europeu. É quando os europeus atravessam grandes oceanos, como Atlântico e Pacífico. Até então, os europeus não sabiam que no mundo havia 5 continentes. Eles conheciam apenas a Europa, norte da África e, digamos, a parte ocidental da Ásia. E acreditavam que, por exemplo, do outro lado do Atlântico poderia haver seres extraordinários, monstros, sereias. Muita gente na Europa tinha dúvida da esfericidade da Terra, achava que a Terra era plana e tinha medo de cair num abismo infinito. E claro, o Oceano Atlântico ele é extremamente perigoso, difícil de navegar. E a crença nesses mitos e superstições, como a possibilidade de haver um abismo infinito, monstros, o medo da Terra não ser uma esfera, tornava o Atlântico um mar extremamente tenebroso, muito mais tenebroso do que realmente ele é. De fato, navegar pelo Atlântico, há mais de 500 anos atrás, é um perigo muito grande. Mas além disso, havia os mitos e superstições que tornavam ele ainda mais tenebroso. O que nós vamos entender primeiramente? Como que os europeus, no século XV, enfrentaram esses vários obstáculos reais e imaginários e fizeram a expansão marítima. Então a gente começa analisando os fatores que provocaram, que impulsionaram as grandes navegações. Além de questões técnicas que foram fundamentais, é curioso que a expansão marítima foi uma solução para várias crises europeias que vinham desde o século XIV, lembra que nós estudamos em vídeos anteriores? Grande fome, peste negra, guerra dos 100 anos, jaqueris. Essas crises fizeram com que a Europa vivesse situações muito depressivas, muito ruins. E de uma certa maneira a expansão marítima foi uma solução para essas crises. Ou seja, conquistar riquezas, novos territórios, foi uma forma de tirar a Europa dessas várias crises que ela vinha enfrentando desde o século XIV. Um dos elementos que caracterizou essas várias crises foi a escassez de metais preciosos. Aí a ideia era a seguinte: navegando, enfrentando os perigos da expansão marítima, é possível que se encontre fontes de metais preciosos fora da Europa e assim recuperar o continente da crise. Chegou a faltar na Europa no século XV metais preciosos, inclusive para a fabricação de moedas. E a expansão marítima, eu até costumo comparar com as viagens espaciais dos nossos dias. Ela era extremamente onerosa, extremamente cara. Então, há necessidade de investimentos para construir os navios, há necessidade de reunir pessoas para participarem das viagens, os marinheiros, tudo isso é muito caro e pode gerar prejuízo gigantesco, porque várias das embarcações simplesmente desapareciam, nunca mais voltavam e investimentos vultuosos, literalmente, iam por água abaixo. Aí quem tinha condições de arcar com esses pesados investimentos era um Estado centralizado, o Estado absolutista, o Estado moderno. Lembra que nós estudamos formação dos Estados nacionais? Isso foi fundamental para a expansão marítima, porque apenas um rei absolutista que arrecada impostos em escala nacional é que tem condições de arcar com os custos e com os prejuízos das viagens marítimas. Por exemplo, pensa aí, quais são os estados que hoje têm condições de fazer viagens espaciais? Você deve ter pensado, Grandes potências, porque as viagens espaciais são caríssimas, não garantem retorno imediato, muitas vezes geram enormes prejuízos. Estados Unidos, China, Rússia, são potências que geralmente fazem viagens espaciais.
Inclusive um detalhe curioso, né? As embarcações naquela época, de Cabral, Colombo, elas eram também chamadas de naves. E inclusive os capitães das expedições eram chamados de pilotos, pilotos de naves. É interessante que parte do vocabulário das viagens espaciais dos nossos dias é o vocabulário da época da expansão marítima. Portanto, o Estado é que organiza. Agora, a burguesia, banqueiros, comerciantes, patrocinam, financiam, mas não organizam. O banqueiro, o burguês, ele empresta o dinheiro para o Estado que vai organizar os empreendimentos marítimos. Além disso, a participação da nobreza foi importante, porque a nobreza, desde a Idade Média, que ela tem como sinônimo de poder a posse de terras. E ela participa das expedições em busca de terras. E além disso, os nobres, isso também é uma cultura que vem da Idade Média, eles queriam ser reconhecidos como grandes heróis. Um dos grandes objetivos de um nobre é o nome dele sempre ser lembrado ao longo dos séculos. E quer melhor oportunidade para ser visto como herói do que participar das aventuras marítimas? Então, por isso, geralmente os capitães das expedições, como Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, eles eram nobres. A exceção, o Cristóvão Colombo, que era filho de artesãos, mas geralmente eram nobres, e os marinheiros eram, na maioria das vezes, as pessoas mais pobres das sociedades europeias. Os marinheiros eram mendigos levados à força, prisioneiros condenados que eram perdoados em troca de participar das expedições, prostitutas levadas à força. Então aí você pensa o seguinte, muitas pessoas morreram nas viagens marítimas, naufrágios, armazenar os alimentos era algo muito difícil, então o escorbuto, a ausência de vitamina C em função de uma alimentação precária, era uma das principais causas de mortes nas expedições, a falta de água também, então eram muito precárias as viagens, os navios eram fétidos, por exemplo, proliferação de doenças. Mas além disso, e aí até o momento que a gente está vivendo, né? Nos navios as pessoas estão ali aglomeradas, né? Não tem como uma isolar da outra, igual hoje é necessário em função da pandemia do coronavírus. Então ali dentro dos navios, aglomeração de pessoas, as doenças se espalhavam e muita gente morria. Só que ao mesmo tempo que muita gente morria nas viagens, muitas mulheres engravidaram, muitas pessoas nasceram durante essas expedições. Inclusive muitos casamentos foram celebrados nas embarcações durante as viagens. Como eu falei, casamentos celebrados, pessoas nascendo nos navios batizados, ou seja, os navios não partiam sem padres. A participação da Igreja Católica também foi fundamental. Havia um grande desejo de expansão do cristianismo, como se fosse uma nova cruzada. Lembra do símbolo nas velas das embarcações portuguesas, a Cruz de Malta? E a participação da igreja foi fundamental para estimular o envolvimento da sociedade, porque a Igreja Católica, através do Papa, pregava que aqueles que se aventurassem nas grandes navegações, em nome de Jesus, estariam garantindo a salvação. E isso foi um estímulo muito grande para que as pessoas participassem, já que o catolicismo domina muito a mentalidade europeia nesse período. Nenhum navio partia sem padres. E um detalhe importante, a busca de metais preciosos era um estímulo. Expandir o comércio era outro estímulo. Mas você pode ter certeza que, em função da cultura dominante na Europa daquele período, o desejo de expandir o cristianismo era muito mais importante do que os interesses econômicos. Além disso, era um momento em que a Igreja Católica se sentia extremamente ameaçada pelo avanço do Islã. Os muçulmanos, através do Império Turco-Otomano, já dominavam boa parte da Ásia, uma parte da Europa Oriental e o norte da África. Então, a Igreja sentia a necessidade de fortalecer os reis católicos, através da expansão marítima,
Esses reis absolutistas com o Estado centralizado buscavam conquistar territórios para ficarem ainda mais fortes. E o que pensava o Papa? Se os reis católicos se fortalecerem com a expansão marítima, eles terão condições de proteger Roma e a Europa cristã da ameaça islâmica, representada pelos turcos otomanos. Perceberam, então, que para a expansão marítima acontecer, foi necessário a união dos grupos dominantes da sociedade europeia. Vamos revisar aqui. O Estado, na figura do rei, a burguesia, a nobreza e a Igreja Católica. Mas, além disso, de toda a sociedade. Como eu falei para vocês, prisioneiros perdoados em troca de participar das expedições, prostitutas, mendigos, recrutados à força. Agora, além disso, o grande interesse econômico da expansão marítima era a procura de um novo caminho para as Índias, porque nas Índias havia as cobiçadas especiarias, as especiarias orientais das Índias, que não é só a Índia propriamente dita, né? Índia seria a Índia, Singapura, Malásia, Indonésia, Vietnã, o Oriente como um todo. E lá no Oriente havia noz moscada, cravo da Índia, pimenta do reino, açafrão. Tudo isso são especiarias. Além disso, o tapete persa, que nada mais é do que um tapete do Irã. A seda chinesa, porcelanas orientais e africanas. O marfim, que também vem do Oriente e da África. Tudo isso são as chamadas especiarias. E tudo isso era comercializado na Europa por um preço muito alto. As especiarias chegavam à Europa via Mediterrâneo. Esse era o antigo caminho, desde a Idade Média. Mas os europeus queriam encontrar um novo caminho, porque via Mediterrâneo as especiarias chegavam por um preço muito alto. Porque até chegar no mar Mediterrâneo, elas passavam nas mãos de muitos atravessadores. Então os europeus queriam um novo caminho, através do qual eles conseguissem comprar as especiarias diretamente nas mãos dos orientais. E essa necessidade de encontrar um novo caminho para as Índias aumentou após a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos que estavam expandindo também o Islã. Eles invadiram Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, acabaram com o Império Bizantino e aumentaram os impostos para a passagem das especiarias pelos estreitos de Bósforos e Dardanelos, que são os estreitos que ligam o Mar Negro ao Mediterrâneo. Ao aumentar os impostos sobre a passagem das especiarias por esses estreitos, os turcos tornaram os preços proibitivos, ou seja, ficou tão caro que já não valia mais a pena comprar as especiarias que passavam ali pelo Mar Negro, que passavam por Constantinopla. A partir daqui, 1453, a necessidade de encontrar um novo caminho para as Índias se tornou ainda maior. E quem descobriu esse novo caminho para a Europa foi Portugal. Portugal é pioneiro na expansão marítima europeia. E é o que nós vamos entender agora. O pioneirismo português. Por que Portugal foi pioneiro? Lembra que eu falei que era fundamental ter um Estado centralizado? E em aulas anteriores, na aula de formação dos Estados Nacionais, eu expliquei para vocês que Portugal é o primeiro país da Europa a centralizar poder. Então, a precoce centralização política de Portugal. Olha só, isso aqui é Baixa Idade Média, século XII. Desde 1139, Portugal já tinha Estado centralizado. Só que nesse momento, Portugal não está tão preocupado com expansão marítima, em atravessar o Atlântico, que Portugal, depois da sua formação, ainda estava enfrentando guerra com os muçulmanos no seu território. Portugal só vai se preocupar com a travessia do Atlântico, em explorar as águas do Atlântico, depois da chamada Revolução de Avis, que também já estudamos em aulas anteriores, no vídeo sobre formação de Estados Nacionais. A Revolução de Avis, no século XIV, consolida Portugal, que é quando Portugal consegue evitar uma ameaça de domínio por parte de Castela. E a Revolução de Avis tem como grande importância uma aliança em Portugal do rei com a burguesia. A burguesia apoia o rei Dom João I, mestre de Avis, nessa revolução.
E a partir daí tem um rei que governa para atender interesses burgueses, que estavam ligados à expansão do comércio. E uma forma de expandir o comércio é fazendo as grandes navegações, tendo acesso maior às cobiçadas especiarias. E para isso o rei passa a investir nas grandes navegações, através da escola de Sagres, por exemplo, mas as condições geográficas de Portugal também favoreceram muito a primazia lusitana nesse processo. Portugal tem todo o seu litoral banhado pelo Atlântico. Além disso, Portugal é um país pequeno, dimensões territoriais muito pequenas, logo é um país com poucos recursos naturais e, por exemplo, até hoje, é um país que depende muito da pesca marítima para a sua sobrevivência, e isso desde a Idade Média. E através da pesca marítima, digamos, os portugueses criam intimidade com o Atlântico, e aí vão desenvolvendo gradativamente técnicas e instrumentos de navegação. E além disso, pensa aí no mapa da Europa. Pensa não, né? Abre o material, tem um mapa aí. Ou então vai lá no Google, abre o mapa de Portugal, abre o mapa da Europa. E olhando esse mapa da Europa, vocês vão perceber que Portugal fica na esquina, não é isso mesmo? Fica na esquina do quarteirão. É o país mais ocidental da Europa. E quem mora na esquina, em casa, né, só tem um vizinho. Né? E você sabe muito bem, Portugal tem o Atlântico na sua frente e às suas costas ele tem um vizinho. Qual que é o único vizinho de Portugal? Hoje, a Espanha, né? Naquela época não tinha Espanha formada ainda, era Castela. E Espanha e Portugal, Castela e Portugal, inimigos históricos. Então, na maior parte da sua história, Portugal esteve ameaçado pelos castelhanos, pelos espanhóis. Então, as ameaças castelhanas constantes. E aí Portugal, daquele tamaninho, só tem uma chance de manter a sua independência contra a Espanha. Se lançar no Atlântico e conquistar riquezas através da expansão marítima para fortalecer as suas fronteiras e evitar uma invasão castelhana. Ou seja, Portugal não tinha saída. Ou melhor, ele só tem uma saída, que é o Atlântico. Se aventurar no Atlântico, enfrentar todos os perigos e todas as dificuldades. Como eu disse, o rei Dom João I, o mestre de Avis, ele investe muito no desenvolvimento de técnicas e instrumentos de navegação. E aí nasceu a chamada Escola de Sagres, que não era um espaço físico, uma escola com endereço, escola no sentido de movimento de estudos náuticos, estudos de navegação. E liderado, esse movimento, pelo filho do rei, Dom Henrique o Infante, conhecido também como o Navegador. O Infante porque ele era o filho caçula do rei, ele não era o primogênito. Infante vem de infantil, vem de criança. E a Escola de Sagres reuniu cartógrafos, cosmógrafos, geógrafos, pilotos, navegadores de toda a Europa. Resultado é que Portugal, com esse movimento, se torna um grande centro de proliferação de estudos de navegação e desenvolvimento de técnicas e instrumentos. Aí, na Escola de Sagres, se desenvolveram as técnicas de navegação de cabotagem, ou seja, navegação margeando o litoral, sem ir muito para o mar profundo, por alto mar, para evitar acidentes, para evitar naufrágios. É a navegação sem perder o litoral de vista. A cartografia, a produção de mapas desenvolveu muito na Escola de Sagres em instrumentos como a bússola. A bússola foi desenvolvida, foi criada, inventada pela civilização chinesa. Mas em Portugal o uso dela teve grande avanço. O astrolábio, um instrumento para orientação através dos astros, assim como sextante, quadrante. Astrolábio, sextante, quadrante são criados pelos árabes. Lembra, em aulas passadas, que eu falei que os árabes, durante séculos, dominaram a Península Ibérica e eles deixaram muito conhecimento de matemática, de ciência, de navegação nos territórios onde hoje estão Portugal e Espanha. E esse conhecimento árabe foi fundamental para a expansão marítima europeia. E também o desenvolvimento das naus e das caravelas, que são as embarcações capazes de navegar apenas com a força do vento.
dispensam remadores. E assim essas embarcações conseguem navegar o mundo inteiro. Então são esses os fatores que explicam a primazia de Portugal na expansão marítima. Aí, para fechar essa aula 1 do módulo 1 da frente B, a gente fala das navegações portuguesas. Então Portugal começou a expansão marítima e quais foram as grandes conquistas de Portugal nesse processo. A principal delas é que Portugal realiza o périplo africano, um grande contorno da África. E o contorno do continente africano realizado pelos portugueses se transformou no novo caminho para as Índias. No entanto, houve a necessidade de descobrir esse caminho, que era desconhecido pelos europeus. Os europeus só conheciam, até então, o norte da África. E foi uma grande saga. Portugal demorou 83 anos para descobrir esse novo caminho. Saga aí narrada por grandes poetas como o Luís de Camões, nos Lusíadas. Aliás, o Camões participa da expansão marítima. E no século XX, saga também narrada através dos poemas do Fernando Pessoa. Bom, essa saga começa com a conquista de Ceuta, 1415. É o início da expansão marítima, quando os portugueses tomam Ceuta dos árabes. Ceuta hoje é uma cidade no norte do Marrocos. Então, espero que você esteja acompanhando essa aula com um mapa na mão, ou um atlas, ou então um mapa aberto aí na internet. Fundamental o mapa para entender essa aula. Então, Ceuta é uma cidadezinha que fica lá no norte do Marrocos, perto ali do Estreito de Gibraltar, que é o estreito que separa a África da Europa, o Marrocos da Espanha. Depois da conquista de Ceuta, olha como que o processo é lento. O outro grande feito da procura de um novo caminho para as Índias foi a travessia do Cabo Bojador. Cabo Bojador, que é um cabo de difícil navegação, muitos naufrágios houve ali. Então, até os portugueses terem condições de conhecer o mar do Bojador, as várias ilhas e recifes que há naquela região e conseguir atravessá-lo, demorou muito. Muitas pessoas perderam suas vidas por ali. Então, a travessia do Cabo Bojador foi fundamental. E nesse processo, os portugueses iam fundando feitorias, construções no litoral da África, para estabelecer contato com nações africanas, com reis africanos, e tentar comprar especiarias desses reis e também comprar escravos. E muitas vezes essas alianças não eram possíveis. Muitas vezes, ao invés de aliança com reis africanos, os portugueses faziam guerras com os reis africanos. E o grande feito dessa saga na procura de um novo caminho para as Índias foi quando, em 1488, o navegante Bartolomeu Dias dobra o Cabo das Tormentas, que é aquele cabo que fica hoje na África do Sul, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. Você está acompanhando o mapa aí, né? Abre o mapa para acompanhar essa aula. Como ali o mar é muito revolto e o Bartolomeu Dias quase morreu, ele preferiu batizar o cabo que liga Atlântico ao Índico de Cabo das Tormentas. Mas o rei preferiu um outro nome. Preferiu chamar de Cabo da Boa Esperança. Que agora a esperança de que de fato os portugueses chegariam às Índias por esse novo caminho aumentou. E o processo só foi concluído 10 anos depois, quando o navegante português Vasco da Gama, em 1498, chega em Calicut, na Índia. Agora os portugueses conseguiam comprar as especiarias direto nas mãos dos orientais, por um preço menor. E Portugal conseguia vender as especiarias por um preço mais baixo do que os preços praticados nas feiras de Veneza e de Gênova, as cidades italianas que até então controlavam o comércio das especiarias. Agora Portugal passa a ter o controle. E o Vasco da Gama, por isso, até hoje, é tratado como grande herói lá em Portugal.